Hoje a nossa conversa é sobre como montar um prato vegetariano. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para que a gente possa ter as diretrizes básicas aqui. Então, veja só. Quando a gente pensa num adulto, a elaboração básica de um prato segue alguns preceitos, e é claro que um profissional de saúde que te acompanha pode fazer modificações de acordo com a sua individualização. Então, isso aqui é apenas um guia para que você tenha uma noção. Então, para um adulto, a gente vai pensar em primeiro dividir o prato na metade, e metade desse prato vai ser composto pelas verduras e pelos legumes, que é o grupo das hortaliças. A parte de baixo a gente divide ao meio, ou seja, um quarto do prato é o grupo dos cereais e pode incluir também as batatas, que são os vegetais amiláceos. Um quarto do prato é onde a gente vai ter o grupo mais rico em proteína que a gente tem, que são as leguminosas. Frutas aqui de sobremesa e a gente vai ter aqui as oleaginosas e os óleos como um grupo opcional para compor esse prato. A partir daqui, a gente tem uma ideia de substituições, porque, veja, o grupo das verduras e dos legumes são várias possibilidades, e eu queria frisar aqui que cenoura, beterraba e abóbora são legumes e não vegetais ricos em carboidrato, não são do grupo dos vegetais amiláceos. Grupo dos cereais, arroz, milho, trigo, centeio, cevada e todos os seus derivados. Vegetais amiláceos são as batatas, inhame, cará, mandioca, mandioquinha, batata doce. As leguminosas são todos os feijões, isso inclui ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, o tofu. As frutas todas. E a gente tem uma série de condimentos para utilizar. E vamos lembrar que as oleaginosas é o grupo das nozes, amêndoas, castanhas, amendoim, tahine, pasta de amendoim, macadâmia, tá? E os óleos de todos os tipos. Baseado nessa ideia da elaboração do prato, é interessante que a gente faça alguns pequenos comentários. São 11 diretrizes que eu estruturei aqui para que a gente conheça um pouco mais como fazer esse prato com qualidade e de uma forma mais satisfatória. Então, a primeira coisa é o seguinte. No grupo dos cereais, sempre que a gente puder, a gente vai dar preferência ao uso deles na forma 100% integral, de preferência na forma de grãos. É a forma mais eficaz que você tem de conseguir mais fibras, mais fitoquímicos, usar o alimento inteiro, tá? Sempre que possível, 100% integral. Outro ponto importante é que os cereais, eles podem ser substituídos pelas batatas, se eu for pensar em carboidrato. Porém, esses vegetais amiláceos, eles têm bem menos proteína do que os cereais. Então, a nossa ideia é sempre dar prioridade para os cereais, por serem um grupo mais proteico dentro dessas duas fontes de carboidrato. Um outro ponto aqui é que, para a gente, as leguminosas são o grupo mais rico em proteína. Não é cogumelo, não é quinoa, tá? É leguminosa, são os feijões todos. E se a gente puder, vai ser muito interessante acrescentar nas duas refeições principais, pelo menos, um quarto do prato constituído por esse grupo. Eles são bastante versáteis, então dá para você fazer bolinho, dá para você fazer hambúrguer, dá para você fazer pastas, dá para cozinhar como grão mesmo. Então tem muitas possibilidades que você pode utilizar aqui para esse produto na sua dieta. Um outro ponto muito importante é que as oleaginosas, elas não são tão ricas em proteína. Apesar da literatura colocar como sugestão de alimentos ricos em proteína, a sua composição proteica, a sua quantificação proteica é muito mais parecida com os cereais do que com os feijões, do que com as leguminosas. Então, elas não são fontes tão concentradas de proteína. Elas são fontes mais concentradas de gordura. Então, a minha sugestão é que você não coloque no grupo das leguminosas, tá? Que você use como um grupo à parte, como um fornecimento de óleo, tem gordura de boa qualidade, são alimentos muito bons, os estudos científicos mostram resultados muito positivos pelo seu consumo, porém, não são tão ricos em proteína. E um ponto de muito cuidado, cerca de 100 gramas desse produto vai ter cerca de 600, 650 calorias, ou seja, ele é de alta densidade, então é muito fácil a gente extrapolar nas calorias, utilizando esse grupo como um grupo muito utilizado. Outro ponto importante é que as fontes de ômega 3 também precisam ser sempre otimizadas. Como exemplos, linhaça, chia, as sementes de cânhamo, né, hemp seed, e a noz, não é o grupo das nozes, essa noz aqui, olha, que tem esse formato de cérebro. Essa é uma das que mais tem ômega 3. Sobre a transformação do ômega 3 na sua forma ativa, que é o EPDH, a gente vai ter comentários específicos em outro material. Tá? Mas vale a pena lembrar que a recomendação oficial para uso do ômega 3 na sua forma ativa, que é o DHA,
se faz para gestantes e para lactantes também. Outro ponto importantíssimo é o cálcio. Eu costumo dizer que o cálcio é o elemento mais difícil da gente conseguir na alimentação vegetariana, porque demanda uma ingestão boa, volumosa, de muitos produtos que contêm cálcio. E a avaliação laboratorial do cálcio é uma das avaliações mais difíceis que a gente vai ter para fazer. Tá? Então, a nossa ideia é que você possa atingir 1.000 miligramas de cálcio ingerido por dia. Então, aqui a gente tem as principais fontes, isso vai ficar para uma outra explicação, que a gente vai falar mais sobre o cálcio, mas quando a gente não consegue, com esses produtos, a gente tem a possibilidade de usar uma bebida vegetal fortificada em cálcio. Tá? Então, o cálcio é um elemento de fundamental atenção. E para a absorção de cálcio, a gente precisa de vitamina D. Quer dizer, a gente absorve sem ela, mas com ela absorve muito mais. Então, quem não tem orientação profissional, quem não passa com um profissional de saúde que avalia, que não está avaliando seus níveis de vitamina D no sangue, a recomendação que nós temos oficial é para o uso de 2.000 unidades internacionais de vitamina D por dia. Tá? Então, se você passa com um profissional, ele vai adequar frente à sua necessidade, que pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa é a recomendação que nós temos nas publicações para quem não está em acompanhamento profissional. O outro ponto de suma importância para a gente é a vitamina B12. Não tem como você fazer uma dieta vegana e desprezar a importância da vitamina B12. Se você não passa com um profissional de saúde, a dose que você vai usar por dia é de 500 microgramas. Para chegar nesse número, eu fiz um levantamento muito completo, que vai ficar para uma outra explicação, para um outro vídeo. Tá? Mas é muito importante que, se você não tem um profissional te acompanhando, seja você jovem, de mais idade, a dose para você escolher para tomar diariamente é de 500 microgramas por dia. Outro ponto importante, no Brasil isso não é tão importante, porque nosso sal é fortificado com iodo, mas é garantir uma oferta desse mineral para quem excluiu o sal da dieta e para quem não usa alimentos industrializados, porque o iodo geralmente vem acrescido, né, no sal de consumo humano, como a nossa política brasileira tem de fortificação. Em países onde isso não acontece, a suplementação de iodo acaba sendo importante. Então, no Brasil, de forma geral, para quem usa o sal iodado, acaba não sendo um fator de preocupação. Outro ponto importante para a gente é que, sempre que possível, a gente deve utilizar os alimentos orgânicos. Mas, se não for possível utilizá-los, você pode utilizar o alimento da forma que ele vem mesmo, porque os estudos mostram, e são unânimes em mostrar, que o aumento do consumo de verduras e legumes traz muitos efeitos para a nossa saúde, mesmo que eles não sejam orgânicos. Outro ponto importante é que a escolha dos alimentos íntegros, com o mínimo de processamento industrial, ele é desejado, né, para que a gente possa ter maior teor de fibras, de fitoquímicos, não vai ter adição de sódio, né, de gordura, de conservantes ou aditivos artificiais. Então, o alimento in natura é sempre a nossa escolha quando a gente busca uma excelência em termos de saúde. E eu deixo para vocês aqui o convite para conhecer o nosso guia de nutrição vegana da União Vegetariana Internacional. Esse guia em breve vai estar disponível para vocês e logo, logo eu vou poder compartilhar com vocês como você vai obter esse material gratuitamente.